pai foi um homem marcante na minha vida. Ele desencarnou com 85 anos, em 1986. 6 meses antes dele desencarnar, ele me chamou. Aos 85 anos, ele era um recurso, saiu da sua doença. Mas ele me chamou na casa dele. Eu fui à casa do meu pai. Ele se trancou no quarto comigo e disse assim: meu filho, você se tornou espírita e não foi por minha influência. Meu pai não tinha religião, não tinha nenhum, não se dedicava a nenhum. Nunca teve, mãe. Você se dedicou ao espiritismo e não foi por minha influência. E eu lhe chamei aqui porque eu vou morrer. E eu quero que você me prepare para a morte. É muito difícil você ouvir isso de um pai, de um filho, para o filho preparar o filho. Mas eu disse a ele: que bom, pai, que a essa altura da sua vida você se preocupe com a sua desencarnação. Vou lhe preparar. Mas vou trazer um livro para você ler, para conversar sobre a preparação. Mas o que lhe leva a crer que você está perto? Você é um homem muito saudável, lúcido. Ele disse: eu sei que eu quero que você me prepare. Eu morava perto, o pai, fui buscar o livro dos Espíritos e trouxe para ele. Meu pai, comece lendo esse livro. Você vai gostar. Quando você terminar de ler, pode me fazer perguntas. Me chame aqui. Vou responder suas perguntas. E vou lhe dar um outro. Ele levava mais ou menos uma semana para ler cada livro que estava. O pai gostava muito de ler. Muito. Ele leu o livro dos Espíritos, leu e fez algumas perguntas. Sempre ia aos domingos, né? Fiz algumas perguntas, eu levei o livro dos médicos. Eu gostou muito, fiz novas perguntas, e eu levei o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele leu e disse: meu filho, muito bom esse livro. Eu não sabia que o Espiritismo era isso. Eu devia ter conhecido há mais tempo. Levei o Zé Fé, levei a Gênesis, levei obras póstumas. Meu pai leu o Espírito de Allan. Pois eu levei livro. E passou uma semana, ele não me deu notícias. Achei estranho, liguei para ele. Meu pai, como foi a leitura desse? Eu estou lendo pela segunda. Eu gostei tanto. Estou lendo pela segunda. Eu pergunto a vocês: vocês imaginam que livro esse? E ele, não é de Allan Kardec, ele deu, repetiu a leitura, postado de imagina. É um livro que, se você não tiver lido, você perdeu o mercado da encarnação. Quem não leu esse livro, para mim, é a obra-prima da literatura espírita.
é um livro que, a mim, retirou muitas lágrimas. Sabe que livro é? Paulo diz, vai ler 2 vezes. Gostou muito do livro. Aí, eu dei, conversei dele há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, até Cristo, estudando os romances. Isso foi em março, e ele me chamou. Quando chegou em setembro, ele disse, meu filho, eu quero conversar com você. Eu vou. E começou a chorar. E ele é um homem muito sério. Eu nunca tinha visto meu pai. Mas aos 85 anos, ele filho, eu vou morrer. Meu pai, sim, morrer. Está perto. Mas você me ensinou para meditar. Você me ensinou que o homem não chora. E agora você está chorando. Aí ele me perguntou, quem vai me receber quando eu pegar o mundo espiritual? Aí naquela hora, na parede, apareceu o nome, é letra cursiva. Eu quis ser. O nome é Dona Zenóbia. Zenóbia. E é Dona Zenóbia. Ai, devia ter algum significado. Meu filho, o que eu devo fazer quando eu sentir que estou morrendo? Eu faço sentir que o senhor está fazendo a massagem, sentir alguma coisa escura, faço oração. A oração é luz na alma. Nossa, vai receber as coisas mais claras. 15 dias depois, domingo, dia 12, ligam da casa dele para minha mãe. Ora, já sei, vai falecer, estou indo aí. Meu pai teve 10 filhos com minha mãe. Ele teve 3 casamentos e teve mais 3 filhos com as 2 esposas dele. Minha mãe foi a terceira mulher. E quando eu cheguei em casa, os 10 filhos da minha mãe estavam lá, os 9 comigo 10. Todos chorando. Quem mais desobedeceu dele chorava mais alto. Minha mãe chorava silenciosa. Ele, da família, eu era o único. Mas um de meus irmãos, ele aderiu-se pela serenidade dele. Eu chamei para ir ao quarto. Já tinha. Meu pai desencarnou sentado. A cabeça tomou. Ele teve um papo. Uma desencarnação maravilhosa. Casa de vampiro, sem soltar um ruído sequer. O vizinho dele era médico, conhecia o pai, ele vai gostar do mal, precisou fazer e já tinha colocado o corpo em cima da cama. Ele dormia com a minha mãe. Ainda estava quente,
Aí eu chamei meu irmão, vamos cantar música, enquanto todo mundo chorava. Meu pai gostava muito de música, ele era um ele gostava muito de Roberto. Aí eu cantei com meu irmão a música preferida dele, enquanto vestia para o velório de Deus. Esse foi um momento muito significativo. Eu tive a honra de acompanhar o processo de preparação para a desencarnação do Espírito. Eu nunca tinha se preocupado com a religião, a vida após a morte. Ele me respeitava, nunca me perguntou nada, nunca me ensinava as coisas. Eu nunca doutrinei ninguém em casa, nem me referia ao Espírito. Pois bem, desencarna ele em 1986, 12 anos depois. 12 anos depois eu desencarnei. Minha mãe, que era 28 anos mais jovem, sente um mal-estar no abdômen e disse, me chamou à casa dela, era muito católica, tinha uma certa rejeição ao Espírito. Me chamou na casa dela, disse, meu filho, tem uma coisa muito pequena. Para mim já era um sinal que ela também estava se preparando para a desenho. Minha mãe, eu sou médico. Médico é a pessoa a quem a gente deve entregar o corpo, não a alma. Entregar o corpo. Vamos ao médico. E no dia seguinte, ela foi ao médico e foi diagnosticado com câncer de pâncreas. E não durou 4 meses, ela desencarnou. No dia 4 de dezembro de 1998, eu estava em casa, hospitalizado, e o médico, que era meu genro, erro dela, estava no hospital, me ligou, olha, venha, e sua mãe desencarnou. Eu cheguei no hospital, fui direto para o quarto, ela tinha acabado de desencarnar. Eu me ajoelhei do lado da cama e chorei igual a criança. Muito diferente da desencarnação. Em relação com minha mãe, muito respeitosa, mas o choro vinha não de perda, não de pesar, mas é algo que nós, seres humanos, temos com matéria, muito precioso, uma ligação profunda. Ninguém nunca esquece o útero que gerou. Mesmo uma pessoa que os pais, uma criança órfã, sempre vai se perguntar, órfã de mãe, por que eu não tive direito a ser acarinhado por minha mãe? Então, a ligação é mais do que emocional, física, ela é profunda. Então, o choro ali era de gratidão. Gratidão por ter aquele espírito como mãe, por poder desfrutar da convivência real. Ela desencarnou. Os filhos todos sentiram muito mais do que o pai. Eu nunca esqueceriam aquela baixinha sergipana, um espírito de alta lucidez. Olha lá, vocês têm uma ideia?
Eu nasci numa cidade do interior da Bahia, pobre, sou de uma família muito pobre. Meu pai era soldado, ganhava muito pouco, e se encantou aos 45 anos de idade, separado, se encantou com uma jovem mulher de 17 anos. Procurou o pai dela e anunciou a vontade de se casar com ela, mas ela era jovem, de 17 anos. E ele separado, não podia casar. Naquela época não tinha divórcio. Ele era desquitado. E foi feito um contrato oficial, tem cópia dele, casa, entre o meu avô e o meu pai, para que ele desse viver com ela. Ela era semi-analfabeta. Ia ler, sabia escrever muito pouco, tinha abandonado a escola no 5º ano primário. 11 anos ela deixou isso. Foi viver com meu pai. Ele teve 10 filhos. Eu sou o 5º filho. Por influência dela, a família foi morar na capital. Fomos morar na periferia da cidade, em uma casa pequena, que não tinha nem sanitário na casa, a sanitário era fora daqui. Depois dos 10, minha mãe passou a costurar para ajudar a alimentar todos. Depois dos 10 filhos, ela resolveu voltar a estudar. Isso, ela já tinha filha para outro, não tinha televisão, não tinha acesso a antissexual. Então, nascia coelho. Ela resolveu voltar a estudar porque a segunda filha dela, era muito namoradeira e perdeu de ano, foi obrigada a estudar a rua. O receio dessa filha, minha mãe foi estudar na mesma escola à noite para vigiar e sabe como é o poder, para vigiar, sabe como é uma mãe. E nisso ela deu gosto pelo estudo. Concluiu o primeiro grau, concluiu o segundo grau, fez vestibular para direito, 10 filhos e costura. Fez concurso público, tornou-se professora do município, advogou, ela se formou em advogado, desencarnou aos 70 anos. Para mim, a história do espírito vence as próprias dificuldades, vence as próprias dificuldades e volta. Assim é a vida de todos nós. Vem e volta. Vem e volta. Mas quem é que vem e quem é que volta? Quando o espírito reencarna, ele assume uma nova consciência. Ele constrói um personagem. Nós somos personagens. Esses personagens são construídos a partir da nossa bagagem durante o tempo entre encarnação e outra, das nossas bagagens das encarnações anteriores, da genética materna, da genética paterna, do ambiente
social de dos inseridos, da mentalidade coletiva, das escolhas religiosas, ideológicas, formas-se o personagem. Muito pouco desse personagem tem do personagem anterior. Porque esse personagem morre. Morre. Esse personagem não tem carro. Não é possível esse personagem ter carro. Quando você sai desse corpo pela morte encefálica, esse personagem deixa de existir para esse desencarnado, não tem CPF, não tem cidadania deste mundo. Então, o personagem morre. Há uma morte real. Adenauer morre e tem que morrer. Adenauer é um construto de uma vida, de uma existência, de um intervalo, de algo muito maior, que é a vida do espírito. Pois bem, quando a gente fala em imortalidade, nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando do Espírito. Só que você não é o Espírito, você é uma representação do Espírito. Não pense que as habilidades e potencialidades do Espírito que você representa aparecem. O Espírito é muito mais do que o personagem que se mostra nessa vida. A imortalidade não é do personagem. Só que você não se vê como Espírito. Então, fica a dúvida: como eu sou imortal? Não sou. Eu vou morrer e vai morrer mesmo. Você desencarna, ainda achando que você é Maria, ou José, João, você conserva essa identidade da encarnação que você deixou. Você tem vínculos afetivos com pessoas que ficaram, tem vínculos afetivos com algumas pessoas que você conheceu nessa encarnação, mas aos poucos você entra em contato com outros personagens de outras vidas e você passa a reconhecer. Eu me conheço de alguma época. A pessoa vai dizer: lembra daquela encarnação há 600 anos atrás? Lembra de mim? Você começa a lembrar da pessoa. E você diz: peraí, eu sou a Adenauer, ou eu sou aquela pessoa? Lembra de Emmanuel? O senador Fulvio Lentulus. Ele se apresentou a Chico Xavier como senador. Ele não era mais. Para ser reconhecido por aquele espírito que foi a sua filha naquela reencarnação como senador. Depois, ele teve outras encarnações. Vários personagens. Foi o padre Manuel de Nobre, que se chamava Manuel. Por isso é Manuel. Então, os personagens são muitos dentro de nós. Este agora é a melhor representação do espírito que você é. Se não presta olha, é a melhor representação. Pode ter sido o que foi. Príncipe, rei, poderoso, poderosa, mas agora essa é a melhor representação. Mas bem, você
passa a ter, na dimensão espiritual, 1 ano, 10 anos, 100 anos, chega o tempo e começa a sentir como se fosse adoecimento, você vai reencarnar. Como se novo personagem que está criado. Quem vai reencarnar não é o personagem que deixou aquele corpo. É um outro construído na dimensão espiritual, pela lucidez, por recordar a consciência de outras pessoas. Você vai reencarnar. Quem é seu pai, quem é sua mãe, não são os mesmos, necessariamente não são os mesmos. Geralmente, esses papéis ficam de uma encarnação para outra. Geralmente, na mesma família, ou no mesmo plano, para retornar, construir um novo personagem, uma nova consciência vai nascer. Por que você não lembra? Não é porque Deus dormiu. O cérebro, seu cérebro, o ser humano tem uma camada chamada córtex. E uma outra camada mais fina ainda desse córtex, chamada neocórtex. Os mamíferos superiores têm, mas é menor tamanho. Do humano, o neocórtex mais. Pega detectar em cima da massa cerebral. A reencarnação é um acoplamento do perispírito ao neocórtex para formar uma nova consciência, um novo campo de consciência. Embora o perispírito se enraiza em todo o sistema nervoso periférico e sanguíneo, mas a parte cognitiva acopla no neocórtex e forma a consciência. Você não lembra do que aconteceu? Porque você está no novo cérebro e não tem aquelas experiências. Então, a nova consciência é tudo novo. O bebê aprendeu tudo. Não tem consciência de nada disso, porque isso não foi vivido nessa vida. Mas o que é que o Espírito traz? Não é a lembrança do passado, são suas tendências. Tendências aparecem. Quando você está vendo todo o pessoal, vai deixar ele. Olha, morrer porque a vida do povo é um experimento, não é um intervalo. O Espírito tem eu que o representa. Além do personagem, tem eu. O eu é uma síntese disso. O personagem é uma representação humana. O eu é um ponto flutuante da mente, que representa o Espírito. É o eu que continua. Quando você desencarnar, quando eu desencarnar, não vou pensar diferente, não vou desejar diferente, não vou apresentar nenhuma lucidez diferente. Esse eu que está aqui falando para vocês, esse eu que está escutando, ele continua da mesma maneira. Com as mesmas dificuldades cognitivas, emocionais. Quando o personagem morre, o eu continua. E é esse eu que vai reencarnar. Vai acoplar-se ao neocórtex, formando uma consciência. Ao analisar a palavra imortalidade, eu considerei ela inadequada. Não errada. Inadequada. Por quê? E não a morte. Ela está sendo desprezada.
a perdas, a rupturas, a pontas que ficam soltas, a morte é um fenômeno real e não deve ser desprezado. Acontece. Temos que pensar assim. Não pode ser desprezado. O que meu pai fez foi uma preparação para a paz real. Ele tomou consciência dessa realidade. Tanto é que tempos depois, creio, 8 anos depois, um médico que eu não conhecia, uma outra cidade do interior da Bahia, psicografa uma carta de uma mulher para a sua filha que estava na fronteira. Eu não estava nesse local, não conhecia esse serviço. No meio da carta, o espírito dessa mulher diz assim: eu vou abrir parênteses aqui, porque tem um homem querendo mandar um recado para seu filho Adenauer. Ninguém conhece. Mesmo Adenauer, né? Quando muitos Adenauer. O nome dele é um nome esquecido. O nome dele, esqueci com H, era Hostílio. Alguém já ouviu falar desse nome? Hostílio. Olha, como é que vai? Volta no ponto de uma Hostílio. Eu não gostava da criança. E como é que bota o nome de um filho? Bom, o senhor Hostílio quer dizer ao filho paternal é o seguinte: que meu pai manda um recado para meu filho no meio de uma carta sogravada de uma mulher para sua filha. Meu pai, e essa mulher, se essa filha não conhecia o velho, eu não conhecia o velho, eu só recebi o recado. E quem recebeu a carta que ele conhecia, não é. Eu recebi uma carta de minha mãe. E seu pai se meteu na história. Meu pai resistiu ao filho e diz algumas coisas sobre o aproveitamento das lições que ele recebeu. Agora, meu filho, diga a seu colega, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, lá em Salvador, um colega da Caixa. Está acontecendo tal coisa com ele. Diga a outra colega sua, olha o detalhe da nossa tal coisa, e diga a seu a sua. E ele olha os 15, a gente já foi falando de dois. Todo fato era meu pai. Era ele que era a continuidade do que não mudou nada, às vezes sem carta. E mudança para mim significa alteração moral. Mudança para mim tem que ser transformação. É o mesmo indivíduo preocupado com o predileto que é. Vocês têm uma ideia? Meu pai me tomava bênção toda vez que eu encontrava. Pensa, meu filho. E ele dizia, Deus abençoe. Deus te ama. Tem de criança. Voltando a falar da a morte, a dificuldade de comunicação é grande. Ou vocês acham que é fácil? Quantos aqui se comunicaram com seus seres queridos diretamente? Você teve manifestações mediúnicas si, pessoas que vocês conhecem, se comunicam nas nossas reuniões únicas, é natural. Essa comunicação com os pais, sua mãe, seus filhos, é raro isso. Vê que você precisa de médios, que a Allan Kardec chama médios, como ele chama? Positivos.
que são aqueles verbos que trazem complicações com detalhes, datas, nomes, experiências que só os encarnados. Complicação é difícil, é complexa. A gente pensa que é fácil quando olha a exuberante verdade que se supera Xavier. Mas quantos filhos Xavier tem? Então, há uma morte que não destrói o eu, que não destrói o espírito, mas que mata um construto de uma encarnação. Você não perde as experiências que você viveu. Está tudo gravado dentro de você. Mas você não aparece mais no mundo físico, senão à vista de um vivente ou de uma materialização. Mas como pessoa do mundo, já é. Toque a vida para frente, porque tem outro personagem que você vai vivenciar adiante. Reencarna, recomeça, tudo novo. Mesmo que você desencarne hoje, reencarne na mesma família, filho da mesma mulher, será uma reencarnação. E você já vai reencarnar com a família enlutada. É diferente da primeira encarnação. Se você reencarnar em seguida, ela é enlutada. Você vai já receber uma mãe rosa, mesmo que ela saiba que é mesmo espírito. Não sei se vocês conhecem o caso de um menino, Franca, São Paulo, década de 80. No dia seguinte ao aniversário dele, 4 anos, ele chegou para a mãe, 4 aninhos, uma criança de 4 anos. Ele chega para a mãe e diz assim: minha mãe, eu fui um preto velho por aí. Conhece essa história? Não conhece. Pode ser o tempo que vocês vão ver essa história que é real. Ele chega para a mãe, minha mãe, eu fui um preto velho por aí. A mãe, tu sou que eu curei meu pai. E aí conta a história dele. Ele desencarnou por causa da picada de uma cobra. Ele morava com o irmão dele numa cidade ali perto de Franca. Eu esqueci o nome da cidade. Essa mulher, esqueci o nome da cidade. Uma coisa boa é você esquecer. Como é bom esquecer. Quantas vezes eu saio do quarto, vou passar, não sei o que eu tenho que voltar. Ficar assim até saber o que eu fui fazer. O esquecimento da coisa maravilhosa. Quando você pensar em Alzheimer, Alzheimer é um descanso para o espírito. Porque o problema do Alzheimer é de quem cuida. O cérebro está presente, que é um problema cerebral. O espírito está aliado dele. O problema é de quem está soltando algo. Eu fui meu pai. E quando o pai chega, ele tinha. Ele era o caçula. Ele tinha um irmão mais velho e tinha um outro. Ou era uma menina, não me lembro. Essa história de amigos. Quando o pai chega, a mãe fala o que a criança tinha sido. E ele pergunta: você me curou? Eu curei você. Quando você tinha 7 anos, você teve um problema. E minha avó levou você a um preto velho para lhe curar. E eu passei uns dias na sua casa. Foi eu. Eu me chamava Manuel. Eu lhe curei. Menino. O irmão mais velho, então, era dias depois,
e abriu o super. Ele se aproximou do irmão, botou os dedinhos, cicatrizou quase imediatamente. E a partir daquele dia, ele passou a receitar ervas para as doenças de pessoas da casa, de vizinhos que começaram a saber que ele foi muito velho. Ele começou a receitar ervas. História belíssima. Pois bem, foi acionado o espírita, que eu tive a satisfação de ser amigo dele, Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, como eu fui. Conversávamos muito sobre reencarnação, e ele escreveu um livro, Reencarnação no Brasil. Botou 6 casos desse livro. Então, por esse livro, edições botadas. E um dos casos foi esse livro. Ele foi acionado, foi com a mãe, o menino, a assistente dele, foram à cidade onde o menino disse que tinha vivido como preto velho. E se o nome da cidade? Mirassol, não é? Mirandópolis? Mirandópolis. Não sei. Então, eu sei que era 6 quilômetros de França. Certo? Foram lá. O menino ia dizendo, não é nessa rua, não. É na próxima. Foi guiando até chegar na porta da casa onde ele disse que ele viveu. Tudo para descrever. Olha o que é a quantidade dele. Ele não só se lembrou, como ele trouxe as habilidades dele de curador. Chega na porta, é um casebre de uma casa de spa, joga barras, fazer barro, ainda estava lá. Para o Chico na porta, salva todo mundo, e o menino vai. Abre o peito velho, mais velho ainda. E o menino disse, oi, mano. E entrou na casa. Oi, mano. O preto velho, ainda encarnado, tomou um susto. Puxou o banquinho, não pôde entrar todo mundo, porque o castelo era muito pequeno. E o menino pega uma santinha e diz, olha, isso aqui é dele. Você não vai mais ganhar dinheiro com essa minha santa. Você está recomeçado com 2 alunos. E o doutor Hernani Guimarães assistia aquele diálogo. Um diálogo consultar aqui. Ele não falava Manuel Jerônimo. Ele abreviava o Jerônimo, e falava com o consultar. E aí perguntou como é. Ele é seu irmão? E ele disse, eu não sei como, mas ele sabe tudo de meu irmão. E o menino disse, cadê a cisterna que tinha na frente da casa? E não tinha nenhum sinal de que existia uma cisterna. Ele disse, 1 ano depois que você faleceu, as paredes da cisterna caíram também. E não existe mais. E o menino faleceu na década de 40, acho que 30 anos antes. O irmão ainda estava. Foram no hospital. O menino disse que morreu em casa. Foram no hospital, de Franca, foi em Franca que ele foi atendido, e lá constava que ele morreu no hospital. E ele disse, não, eu morri em casa. Não morri no hospital. Tinha do estado de óbito. Tinha um registro do hospital de que ele morreu no hospital. Então, equívoco no menino, não. O irmão declarou
e foi ao médico no hospital e pediu para levar o irmão para morrer em casa. O médico disse que não. Mas o irmão disse que nunca diria ninguém. E ele saiu do hospital para morrer em casa. O médico concordou, mas não alterou o atestado de óbito. Ele morreu em casa, para o irmão. Ele aceitou o irmão. Isto é, continuidade dele. Manuel Jerônimo desencarnou, morreu, não existe mais, mas o eu continua. Daí eu escrevi um livro, não contando essa história, cujo título é A Continuidade do Eu, em substituição à imortalidade do espírito. Por que é mais apropriado para mim falarmos de continuidade do eu? Porque há uma apropriação de si mesmo. Há uma identificação de você como espírito e não uma identificação de você como corpo. Nunca se esqueçam, o corpo é um implemento, é uma extensão da sua mente. Uma extensão. O corpo é uma espécie de pele da mente. O corpo é uma espécie de pele do perispírito. Ele reflete parte de você, e não a totalidade disso que você é. A continuidade dele. E para ilustrar essa questão, se vocês depois, vocês já ouviram falar de uma garota aqui de Assis, chamada Júlia Sampaio. Já ouviram falar dela? Não ouviram falar. Eu vou dizer o que aconteceu com Júlia Sampaio. Pois é, na internet. Júlia, Júlia Sampaio. Ela estava na garupa de uma moto, veio de um bar com o seu amigo que estava pilotando a moto. E tinha uma outra moto. O motorista bêbado vai no sinal, pega a moto em cheio. Ela estava na garupa. O que aconteceu? Isso, ela conta, ela não desencarnou, isso não foi a história dela. Ela passou meses em coma no hospital, voltou do coma e contou o que aconteceu com ela. No momento do choque, ela se viu sentada na calçada, em frente do local da sentada, com o piloto da moto. Serenamente, tranquilamente, assistindo a acidente. Ela viu quando o corpo dela deu voltas no mar e caiu no acidente. E ela assistindo em câmera lenta. Veja se isso é possível do ponto de vista físico. No momento do acidente, ela assistiu ao acidente. Ela foi retirada do corpo, deslocou a consciência dela para aquele local. E uma voz disse a ela: um de vocês dois vai morrer. Você vai acordar como se fosse para ter o asfalto. Você vai para ter o asfalto. Está toda quebrada, perna, braço, vários traumas. Só não teve traumas. Pois bem, a questão é o cérebro que influencia suas emoções? É o cérebro que define estado de espírito, sua consciência? Não. É o cérebro dela que estava ali, vivenciando um choque, um trauma. Era para ela estar no estado de estupor, serenamente sentada, assistindo a cena
sem se preocupar com a morte, sem estar perto, simplesmente assistir. Isso é depoimento dela. O do menino está no livro da encarnação do Davi, do grande e várias outras. Só dá você pode comprar no Mercado Livre. O de Júlia Sampaio, nós, a frente bota é assim. Esse depoimento, o erro se desloca, o corpo não fica com as emoções que estão acontecendo no cérebro. O estado emocional é o do próprio eu. O seu eu que continua. Quando o seu corpo dorme, o eu nunca dorme. Quando o seu corpo dorme, o eu sai do seu corpo. A gente costuma dizer que o espírito sai do corpo. Por que o espírito não sai? Porque ele não entra. Nunca. Existe alguma parte do seu corpo que pode dizer: aqui está o espírito, aqui está o eu. Quando você pensa que o eu está aqui, acopla-se aqui, mas onde está o eu? Onde está o espírito? Quando você fala eu, você bota no ar. Mas você não faz eu, alguém faz eu, eu, porque você associa eu às emoções, ao coração. Não é porque é mais fácil bater, porque não partiu. Aqui é apenas o sistema de acoplamento ao encéfalo, para o comando cognitivo, para a passagem de tudo quanto é informação para o outro. Eu não está, ele se liga. O espírito não está no corpo, ele se liga ao corpo. E é assim que a gente deve pensar com relação à continuidade do eu. O eu continua. O corpo dorme, o eu está no seu estado original, está livre, está deslocado, você vai onde quer, o espírito sopra onde quer, como disse Jesus. Sendo assim, comecem a entender que a morte é um fenômeno necessário, importante, que a gente deve se preparar sempre para que a gente se despreocupe da morte e da vida. Mais importante é a vida, não é a morte. Mais importante não é a vida no além, é a vida que você vive tanto aqui quanto no além. A vida não é para você aqui fazer o bem para merecer um lugar melhor depois da morte. O lugar melhor tem que ser aqui e agora. Queira viver bem aqui e agora. Queira as recompensas do seu viver aqui e agora. Porque é só geografia. É só geografia, é só mudança de endereço. Não altera nada. Ora, eu pensar que Deus fez tudo para dar uma recompensa depois que você fez, essa é a finalidade da vida. Isso é uma finalidade menor. A finalidade da vida é o quê? Vamos dizer, olha uma outra experiência significativa para 2018, fazem 8 anos, eu estava escrevendo um livro. Eu não tenho 40 anos, não, é um exagero, são 65. Eu gosto de escrever. Em 2018, eu estava escrevendo um livro, cujo título é O Voo do Espírito, onde eu trago algumas dessas ideias. Eu tinha lido a biografia de Leonardo da Vinci e me apaixonei pelo espírito de Leonardo da Vinci, não pelo gênio, pessoa. Vocês lerem a biografia dele, vai ver que o gênio é um detalhe. A personalidade dele é fantástica. Ele não pintou a Mona Lisa, pintou a Santa Ceia, ele era ruim de matemática. Ele não sabia somar, ele tinha dificuldade
Talvez ele tivesse descalculia. Interessante. Ele era um 7. Por que o 7? Coisa fantástica. Ele recebia dinheiro para pintar e ele pegava só dinheiro para. Eu tinha lido a biografia de Leonardo da Vinci, vale a pena vocês lerem. O biógrafo dele fez a biografia de Arte, sai também, chama Walter de Saad. Procure o livro Leonardo da Vinci, Walter de Saad. Boa biografia. Eu fiquei encantado com os pássaros de Leonardo da Vinci, porque sigo conhecedor dos pássaros. Detalhe, pintura é um hobby. Não era a profissão dele, ele era decorador. Era um espírito muito importante. Eu tinha lido um espírito muito dele. Eu estava numa casa que tem, descansando, lendo, escrevendo, escrevendo books. Naquela altura, um dos meus netos, que hoje tem 13 anos, ele tinha 7 anos. Ia fazer 7 quando eu estava escrevendo. E ele estava brincando no jardim de minha casa, brincando com outros meninos da idade dele. E eu estou ali, encostado, com espreguiçadeira, com o meu tablet, lendo, escrevendo. E de repente ele chega e pede do lado: vovô, posso fazer uma pergunta? Você estava brincando lá. Sim. Vovô, é a coisa mais importante da sua vida. Aí eu pensei, sentei na espreguiçadeira, ele aqui na minha frente. Eu disse: Theo, ele é Theo. Theo, o que existe de mais importante para mim é o amor. Aí ele disse: para mim, não. Para mim, o mais importante da vida é viver, porque viver é sentir. E morreu para brincar. Interferência fantástica na elaboração de uma obra. Ele vem, traz esse conceito. Eu aí introduzo isso comigo, discurso não sobre ele, mas sobre esta ideia, né? Viver é sentir. Viver não é para o além. Viver não é ganhar. Viver não é perder. É sentir. A vida tem que ser sentida, vivida apaixonadamente. Por isso que um dos filósofos que eu mais gostei quando eu estudei filosofia, ele dizia que o amor que nós devemos cultivar é o amor fati. Vocês conhecem o amor fati? F-A-T-I. Já ouviram falar do amor fati? Vocês nunca ouviram falar do amor fati? O pessoal estuda. Nunca ouviram falar do amor fati. Nós estamos precisando conhecer as diferentes formas de se amar. E o amor fati talvez seja não a mais importante, mas uma grande importância. Amor fati significa destino. Amor ao destino que você desce. Porque o destino não é algo absoluto. Não temos um destino traçado. Temos um plano de vida. Planejamento é possibilidade. É o amor ao destino que você possui. É o amor à vida que você tem. É amar essa vida. É gostar de viver. Gostar de viver. Uma linguagem moderna é ter tesão de viver.
uma vida assim passada. É gostar da própria vida. É o amor fático, o amor ao destino, o amor à vida. Esse filósofo, ele influenciou muito as psicologias depois dele. A psicologia que eu adoto é a psicologia junguiana. Depois eu construí uma psicologia em cima da psicologia junguiana, que é a psicologia do espírito, não espírito, do espírito. Esse filósofo dizia, diz, né, que está escrito lá, um dos seus livros, torna-te o que tu és. Isto é, torne-se o espírito que você é. Não se torne o personagem, não cristalize este personagem. Torne-se o espírito, viva com isso. Frederico Nietzsche dizia isso. Torna-te o que tu és. Ame a sua vida. Ame o destino que você tem. Então, a continuidade do eu é você entender este eu está aqui me ouvindo, pensando, analisando, refletindo, desejando, idealizando. Ele é um contínuo. A cada habilidade que você integra, o eu, você se envolve. Mas é o mesmo eu. Você vai continuar pensando assim. Só não vai mais dizer que você é Adenauer, que você é Rosa, é Maria, João, é Joaquim. Você vai continuar, vai um dia conseguir dizer eu espírito. Conquistar esse estágio é possível quando você resolve, decide assumir o que o Espiritismo oferece. O que o Espiritismo oferece? O Espiritismo oferece que você vai ser perfeito, embora seja lá uma das propostas. Mas o Espiritismo oferece para você a condição de Espírito. Você é um Espírito. Assuma esse lugar. Você tem mediunidade. Você é um ser que reencarna, que vive em várias culturas. Você não é brasileiro, alemão, americano, asiático. Você, como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer. Você é Espírito, sempre será Espírito. Em dado momento da evolução do princípio espiritual, você descobriu que você tem um eu. Surgiu um eu. O animal não tem um eu. Ele responde a estímulo. Ele está numa transição entre o animal e o humano. O animal que respira pé. Ele está numa transição. Ele é uma criança. Ele é uma criança. Logo, logo vai surgir o eu. E algumas encarnações dele vai surgir o eu. Ele retorna como sub-humano. Depois, humano. Temos que entender que, em dado momento da evolução, surgiu o eu. Talvez 3 bilhões de anos. Pouco tempo. Né? Pensar que o animal está na Terra há mais de 1 bilhão de anos, só 3 bilhões de anos atrás, que surgiu o eu. É o humano que denomina as coisas, que diz que existe, diz o que é, que escolhe. O animal não escolhe, ele responde a isso que nós escolhemos. Então, vamos pensar em imortalidade, o meu eu continua. Personagem bom. Muita paz. Bem, Deus. Falar com Deus. Para nós, os crentes, os perguntam, não, nos encolheu nessa coisa. Perguntam, sim, essa velha da minha recolher, reconhece o ser. É fazer o nome de todo, que quer alguém que joga
a uma questão que nos desafia. Ele fez como vamos embora. Então, nós temos que ficar aí. Nessa as coisas, os seus ensinamentos, seus bons, e devem ser todos. Desejando que Deus nos acompanhe em Deus, dando-lhes um paz, a maneira da vida, e saúde para existir. Então, assim, nós poderemos aproveitar essa vida, reivindicações, e essa vida é a nossa melhor versão do mundo de Deus. Para mim, a coisa melhor para o nosso Deus. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram. Deus nos abençoe na volta. Nós vamos depois